essas imagens, a gente tem uma noção do quanto Jesus sofreu pela gente, né? E tudo isso, com certeza, já tinha um motivo antes dele vir, quando ele veio e até hoje tem o mesmo motivo. E o que eu quero falar sobre aqui hoje, o que eu quero falar hoje aqui é sobre esse amor, né? E assim, só para contextualizar, agora na igreja que eu estou, eu aprendi a fazer algumas coisas diferentes. Por exemplo, a dar mais ouvido àquilo que o Espírito Santo fala com a gente todos os dias. E eu tenho aprendido isso, né, ao longo do tempo. A gente já, com certeza, todo mundo aqui já escutou alguma voz, assim, algum pensamento que veio solto na nossa cabeça, mas algum direcionamento assim bom que veio realmente do Espírito Santo. Eu aprendi a pegar todas essas informações, o que eu pensava, o que eu sentia que o Espírito Santo de Deus falava comigo, e através das minhas meditações eu ia anotando. Eu sempre anoto todas as coisas que eu começo a pensar hoje em dia. E a gente chama de meditação, alguns chamam também de devocional. Hoje, lá na igreja que eu frequento, a gente chama de devocional, e tem sido muito bom esse aprendizado de anotar realmente o que o Espírito Santo fala com a gente ao longo de louvores, palavras, leituras bíblicas. E ao longo desse tempo eu fui anotando algumas coisas relacionadas a essa palavra. Eu confesso, né, que algum tempo atrás essa palavra veio no meu coração, e aí eu comecei a anotar no meu devocional, e aí comecei a refletir sobre isso. Aí minha mãe, aí a Beth chamou a minha mãe trouxe a palavra ali sobre Gideão, depois a Sheila também, e eu anotando, né? Eu falei, se for minha vez, eu vou ser chamada. Aí até na vez da Sheila, eu falei, acho que vai ser eu dessa vez, pensando, né? E aí não foi eu, falei, então tá faltando alguma coisa que eu tenho que aprender ainda. E aí no domingo que a Sheila veio trazer a palavra, o pastor foi e trouxe uma palavra lá na igreja sobre o amor também. E aquilo ali, automaticamente, eu já entendi. Eu falei, eu acho que agora concluiu o que realmente era para falar. Eu vou prestar bastante atenção no que vai ser ministrado aqui hoje. E aí eu continuei concluindo o que eu já estava pensando ao longo do tempo. E aí eu confesso, né, que mesmo sabendo de tudo isso, que poderia ser minha vida, eu falei, se a Beth me chamar, eu vou sentir que é de Deus. E aí a Beth me chamou. Mas aí naquele dia mesmo a Beth falou, semana que vem eu vou ter um compromisso, de repente não vai dar, eu aviso. Aí eu falei, tia, eu tenho a semana bastante agitada essa semana, então já marca para outra, que aí vai estar mais tranquilo. Eu pensando. Aí quando eu estou lá na igreja hoje de manhã, aí eu pego o telefone, aí vejo, pessoal, não percam, hoje a live às 4 horas. Aí eu pensei, eu falei, caraca, só pensei ao longo desses dias, mas não anotei nada, não preparei assim o que é o texto que a gente vai trazer, porque é sempre bom que tenha um direcionamento, não da nossa cabeça, né? Mas aí eu parei, eu pensei e refleti, eu falei, não, se não sou eu que vou falar, não tem por que eu me preocupar. Aí eu fui, mandei mensagem para a Beth, falei, tia, vai ter a live hoje mesmo? Ela vai. Aí eu até falei como, tia? Não lembro agora. Falei, aí tu falou alguma coisa, aí eu falei, não, então tá bom, amém. O Espírito Santo vai conduzir. Foi isso que aconteceu. E aí eu não preparei muita coisa, mas eu já tinha essa palavra no meu coração, e aí ali mesmo eu comecei a pensar, eu falei, caramba, como é que eu vou falar sobre isso sem descontextualizar o que eu pensei ao longo desses dias, né? E aí a palavra de hoje, o tema da palavra que eu defini foi o amor é a fonte. E aí por esse vídeo a gente entende realmente que através desse amor que Deus, Jesus ali, morreu por nós para realmente nos resgatar de tudo que a gente poderia sofrer por conta dos nossos pecados, né? Ele ali já pagou todo esse preço pela gente. E por falar de amor, existem muitas formas de amor, né? O amor de pai, o amor de filho, amor de marido e mulher, e também o amor ao próximo, que é muito falado na Bíblia, e até um dos mandamentos ali resumidos que Jesus deu aos discípulos. E aí eu pergunto para vocês, qual desses amor, qual desses que eu falei é capaz de fazer mal? Qual desses tipos de amor é capaz de fazer mal a uma outra pessoa? O amor de pai, o filho pode quebrar a casa toda, ele pode ficar com raiva naquele momento, mas ele vai perdoar. O amor do filho com o pai briga, mas depois ele vai lá e dá um abraço no filho, o filho dá um abraço no pai e está tudo certo. O amor de marido e mulher, quem que nunca
brigou, discutiu em casa, mas o amor faz a gente superar essas barreiras. E Jesus mandou a gente amar ao próximo, porque é aí que começa realmente a gente demonstrar o que é o amor de verdade. Porque quando a gente ama o pai, o filho, o marido, a mulher, algo comum já, que é o que espera da gente. A gente se uniu àquela pessoa, a gente tem um filho, a gente tem um pai, a gente respeita isso tudo, mas amar ao próximo é um outro nível de amor. E foi o que Jesus demonstrou ali, morrendo por todos nós. Ele nem sabia quantas pessoas iam vir a acreditar nele, e muitas pessoas até hoje não acreditam, mas ele morreu por todas elas que acreditassem nele. Por isso que eu percebi que essa palavra, esse título ali, o amor é a fonte, é o que eu queria trazer hoje aqui. Mas contextualizando tudo isso, acredito que todos nós aqui, que a gente busca a Deus todos os dias, e eu acredito também que cada um de nós já experimentou o que é uma medida, na verdade, do que é o verdadeiro amor, que é o amor de Deus pela gente. Quando a gente pensa que alguma coisa não está boa, não está indo, uma pessoa, sei lá, falou alguma palavra difícil para a gente, uma palavra dura, ou alguma pessoa brigou e não quer mais falar com a gente, não sei. Algumas vezes a gente experimentou isso, mas o amor de Deus vinha e nos consolava, sabendo que a gente sabia que aquele ali seria o verdadeiro amor. E aí eu queria que vocês abrissem comigo a Bíblia, lá em João 15, versículo 12. Eu vou ler ao longo dessa ministração, vou ler algumas palavras aqui, e eu queria que todo mundo acompanhasse, para eu não ficar só na leitura. Claro, quem puder, né? Quem puder acompanhar, seria muito bom. Eu peguei algumas versões diferentes de Bíblia, porque cada uma transmitia mais a palavra que eu queria trazer hoje. Nesse pouco tempo, eu consegui sintonizar tudo que eu queria buscar, e graças a Deus deu tempo de eu estar aqui hoje trazendo essa palavra. E ali em João 15, 12, diz assim: Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Aí o 13 e o 14. Ninguém tem maior amor do que este, de algum homem entregar a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então, Jesus veio ali conversando com os discípulos, com certeza, com as pessoas que cercavam ele, e ele demonstrava já o amor por todas as pessoas, porque ele não pensava em quem era a outra pessoa, ele só realmente pensava em transmitir o amor e, através desse amor, aquela conversão ali existir. E aí a importância do amor também é relatada através da carta de Paulo aos Coríntios, lá em 1 Coríntios 13, versículo 1 ao 3. E aí essa importância do amor, para mim, na verdade, a carta de Paulo aos Coríntios, essa parte, ela diz sobre a importância do amor, depois ela explica também, traz a explicação bíblica do que é o amor, que aí eu acho que é o centro dessa mensagem antes da conclusão, né? Porque tudo tem um motivo que Jesus faz, e o maior deles foi o amor que ele morreu ali por nós na cruz. E ali em 1 Coríntios 13, do 1 ao 3, diz assim: Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de tal maneira que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Porque que essa é uma importância que eu destaquei aqui desse texto, porque é muito fácil a gente pensar que alguma coisa vai compensar o amor, sendo que o amor é a única coisa que não tem como compensar sem ser transmitido de verdade. Não tem como eu odiar uma pessoa e falar assim, pô, eu te amo, e passar por isso mesmo. O que vai acontecer é as demonstrações do amor são importantes. E aí a explicação bíblica, na continuação do texto, sobre o amor, é que o amor é sofredor, do 4 em diante, né? O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso,
O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo conhecimento, desaparecerá. Agora, pois, lá no versículo 13, ele diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas o maior destes é o amor. Então ele bota três comparações que a gente tem, que é a esperança, a fé e o amor. E aí ele nessa comparação ele diz que o maior destes é o amor. Porque a partir do amor a gente consegue fazer outras coisas. Quem que consegue ficar com raiva, que nem eu perguntei no início da mensagem, quem consegue ficar com raiva de outra pessoa se a gente está cheio de amor por ela? É quase impossível a gente guardar um rancor, guardar uma raiva, guardar alguma coisa ruim se o amor está ali crescendo a cada dia e a gente tem esse amor claro ali na gente. E aí o motivo de tudo isso, né, desse amor, Jesus trazer esse amor para a gente e demonstrar através dele se entregando ali na cruz, ele veio com um propósito também, que é o quê? O corpo de Cristo ser manifestado aqui na Terra através dos homens. E não tem como eu não amar outra pessoa ali do meu convívio da igreja, por exemplo, se eu não tenho esse amor. Como que eu vou transmitir ali o corpo de Cristo se eu não tenho amor um pelo outro ali entre os membros? Então, ali em Efésios 4, do 1 ao 6, ele vai relatar também a carta de Paulo aos Éfesos, né? Que ele diz assim, eu vou ler aqui para ser um pouco mais rápido. Portanto, eu, preso do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Por que ele fala isso? Porque realmente é muito difícil a gente amar outra pessoa. Às vezes ela tem muitos defeitos, às vezes ela faz alguma coisa que a gente não gosta, às vezes ela também está passando por um problema e desconta na gente alguma coisa ali que a gente nem sabe o que está acontecendo, mas a gente pensa, ah, não, mas pô, por que ela fez isso comigo? Mas não para pensar no outro. E parar para pensar no outro, o que o outro está passando, isso faz parte do amor que Deus ali deu para a gente como ensinamento. E claro que não é fácil a gente amar uma pessoa que maltrata a gente, que é uma pessoa que fez alguma coisa muito ruim para a gente, mas isso não faz parte só da gente. O Espírito Santo de Deus que vai renovando a gente a cada dia e vai trazendo esse amor que ele libera todas as outras coisas. O pecado ele vai tentando apagar esse amor, apagar essa essência da gente, da palavra de Deus, do que Deus fez pela gente. Ele vai tentando apagar para quê? Para que a gente não consiga fazer crescer o corpo de Cristo. E isso aí, continuando, ele diz, né? Paulo diz ali no versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, através de todos e em todos vós. Então, toda essa manifestação, ela é liberada porque quando a gente se une com um só propósito de resplandecer o amor de Cristo através das nossas vidas, a gente consegue fazer isso porque o Espírito Santo na gente, ele vai encaminhando ali para o que realmente a gente precisa fazer. Assim como eu falei no início, que às vezes para preparar uma palavra é difícil, só que às vezes a gente tem que entregar para o Espírito Santo realmente dar um direcionamento para a gente ver o que vai falar. Sei que às vezes a gente pensa que é muito difícil trazer uma palavra, eu também acho que é, mas é sempre bom quando a gente vê que não é a gente que está pensando aquilo. De repente eu precisava pensar nisso, e aí eu estou trazendo uma palavra que traz esse ensinamento para mim, mas alguma outra pessoa que está me escutando também vai fazer sentido essa palavra. E é por isso, o amor é a fonte de tudo isso, para a gente continuar levando o corpo de Cristo adiante. E aí,
para concluir um pouco dessa mensagem, ali no livro de Ezequiel 36, versículo 26, eu quero ler com todos vocês. Eu estou lendo aqui na nova tradução em linguagem de hoje, né? Ezequiel 36, versículo 26 ao 29. E o 29 somente até a parte A. E essa parte, ela tem ali um contexto final para isso, né? Jesus morreu na cruz, deixou ali o Espírito Santo como nosso consolador. Ele vem nos transformando a cada dia quando a gente aceita ele, modificando o nosso pensamento, a nossa rotina, os nossos atos. E aí, não só isso, ele ainda fala aqui nessa palavra o que acontece com a gente a partir desse versículo aqui, quando a gente recebe um presente especial, né? Vamos dizer assim. E aí eu acho que com isso conclui a mensagem do que Jesus morreu na cruz, ele tem um propósito com o homem, de o homem se unir como um corpo de Cristo, cada um tendo a sua peculiaridade, e aqui ele retrata isso. E ali no versículo 26, ele diz: Eu lhes darei um coração novo, e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso, obediente. Porei o meu espírito dentro de vocês e farei com que obedeçam as minhas leis e cumpram todos os mandamentos que lhes dei. Então, aqui no versículo 27, eu vou até fazer uma pausa, porque não é só a gente que vai conseguir concluir os mandamentos de Jesus, porque realmente é muito difícil, a gente é feito do pecado, mas quando a gente deixa esse coração de pedra ser removido, o coração de carne entrar, o amor realmente entrar, e o Espírito Santo de Deus está dentro da gente, a gente consegue ir além e passar por cima de toda e qualquer barreira. E aí no versículo 28 ele diz: Aí vocês viverão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de todas as coisas que os tornam impuros. Então ele aqui, ele termina dizendo que vai livrar a gente realmente de tudo que é puro. E essa mensagem foi bem curta, eu tentei sintetizar tudo que eu vi ao longo desses dias, que eu pensei, que eu escrevi, e em pouco tempo eu falei, Deus, me ensina ali o que eu preciso falar de forma resumida, para que nada se perca e não vá além do que precisa ser dito, mas que seja dito tudo o que precisa ser dito, né? E aí, por último, eu quero deixar aqui um texto que está em 2 Coríntios 5,17. E aí eu vou ler para os irmãos. Portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas. Eis que todas as coisas se tornaram novas. E aí, por isso que todo esses textos que eu inseri aqui na palavra, eles vieram realmente para concluir do que é o mais importante para a gente aqui na Terra, que é edificar o corpo de Cristo. E eu quero agora que todos ouçam esse louvor e cantem. Eu acho que quase todo mundo conhece, se não conhecer, vai ser uma letra bem fácil, mas que falou muito ao meu coração e que essa live aqui tem tido um propósito. A Beth se levantou com essa live, ela já tem mais de um ano ali. Eu lembro que começou nos primeiros dias com ela, com a minha mãe e com a Érica, e elas foram evoluindo à medida que um ou outro ia recebendo oportunidade, mesmo sem saber, ia tendo um aprendizado a mais. Sempre aparece também alguém que é convidado e a gente traz a palavra, aprende um pouquinho mais. E esse convívio aqui é uma parte minúscula, mas é também o corpo de Cristo. E aqui cada um fazendo sua parte, a Beth liderando, um ou outro trazendo a palavra à medida que o Espírito Santo fala com a gente. E esse hino, esse louvor aqui, ele conclui a mensagem que eu queria trazer hoje, porque o amor é a fonte, mas o amor é a fonte para sustentar o corpo de Cristo aqui na terra.